Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente do solo à célula. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais a respeito aí, do que a gente já havia falado, das questões aí da digestão, Então, vai aparecer aí na nossa tela, para vocês a nossa aula de hoje, que é justamente, aí, olha, como que são os reguladores da digestão. Lembrem-se então que a gente está lá na atividade 2 e a gente vai falar um pouquinho mais a respeito então de como acontece aí a regulação da digestão. Lembrando para vocês também que o nosso aprofundamento se chama a cultura do solo do campo à cidade, a unidade curricular é o indivíduo e o ambiente e o componente curricular é o do solo à célula. E aí, gente, para a gente começar então abordando um pouco mais a respeito de como acontece aí nessa regulação então da digestão, vamos falar um pouquinho a respeito das habilidades que a gente vai trabalhar então na nossa aula de hoje. Hoje a gente vai trabalhar aí, olha, as habilidades do eixo estruturante de investigação. Então seria aí, olha, investigar e analisar as situações, problemas e as variáveis que interferem nessa dinâmica. E também a gente vai levantar e testar hipóteses sobre essas variáveis, Então aí um pouquinho para vocês a respeito dos eixos estruturantes que estão presentes na nossa aula de hoje, Esses eixos estruturantes, então, correspondem às habilidades que nós vamos trabalhar, que são as habilidades principalmente de investigação científica. E aí, também para vocês, estão aparecendo aí, olha, as habilidades do currículo paulista. Na verdade, a gente vai trabalhar uma, dessas habilidades, que é a interpretação de textos de divulgação científica. Então, olha só, a gente vai trabalhar então tanto habilidades do eixo estruturante quanto habilidades do currículo paulista. E hoje, na nossa aula, o objetivo da nossa aula de hoje é compreender o papel dos fatores que regulam a digestão. Então a gente vai falar bastante aí a respeito da digestão humana e principalmente a gente vai falar bastante aí a respeito desses fatores que regulam então a digestão. Vocês vão ver aí que, dentre esses fatores, principalmente a gente vai falar dos fatores fisiológicos que regulam a digestão humana. Então aí, olha, vocês fiquem ligadinhos aí na nossa aula, que a gente vai trabalhar bastante aí a questão da fisiologia humana e de como aí alguns hormônios ou de como aí a ação nervosa regula então esse papel e esse processo que é super importante para a aquisição, e para a absorção dos nutrientes no nosso corpo. E aí, gente, vamos então, antes de mais nada, vamos fazer uma retrospectiva, então, de algumas coisinhas que a gente trabalhou até então, até a gente chegar, então, na nossa aula de hoje. Na nossa última aula, a gente viu aí, olha, a respeito dos infográficos. Então, a gente viu que o infográfico era um conteúdo explicativo que utilizava de informações verbais e visuais com o objetivo sempre de organização, de comunicação e principalmente uma comunicação clara, de hierarquização, ou seja, desses conteúdos, colocar então em ordem esses conteúdos e principalmente os infográficos é uma forma de você então resumir esses conteúdos e torná-lo então atrativos para os leitores. Então o infográfico, por isso que ele é um conteúdo que tem a ver aí com informações verbais e visuais, justamente porque a gente tem que tornar esse conteúdo mais atrativo para quem então é o nosso público-alvo, para quem vai ler, para quem vai se informar através desse infográfico. Alguns componentes então que estão presentes nos infográficos são então gráficos, textos, imagens e cores principalmente. Então, olha só, a gente viu aí, a gente fez uma retrospectiva, a gente falou um pouquinho de alguns dos temas que a gente trabalhou e principalmente de um tema que a gente trabalhou na nossa última aula, que foi aí a questão dos infográficos. E hoje, especificamente, a gente vai focar um pouco mais aí nas questões, então, da digestão, que a gente trabalhou lá nas nossas primeiras aulas, dentro, então, da nossa atividade 2. Então, foram uma aí, das nossas primeiras aulas dentro, então, da nossa atividade. E aí, hoje, a gente vai focar um pouquinho mais nesses fatores, que regulam, então, a digestão.
digestão, já que a gente já trabalhou anteriormente a respeito do processo, né, digestório, né, e de como que isso acontece. E aí, gente, né, vamos então entrar propriamente no nosso tema de hoje, né, na nossa aula de hoje. Tá aparecendo aí na tela para vocês alguns dos fatores, né, alguns fatores que regulam então a digestão. E aí justamente eu lanço a pergunta aí para vocês, né, quais seriam então esses fatores que regulam a digestão? Eu já falei um pouquinho para vocês no começo da nossa aula que alguns dos fatores que regulam então a digestão são aí, olha, alguns fatores hormonais ou que a gente chama de reguladores hormonais e que na maioria das vezes são então hormônios, né? Então aí, olha, vou aqui para nossa tela, né, onde a gente vai falar justamente aqui, olha, desses reguladores hormonais. Então aqui eu vou ter basicamente o que a gente chama de hormônios. E esses hormônios, então, né, ou muitas dessas enzimas, que a gente também pode dizer, né, que alguns deles são enzimas, outros aí são hormônios, né, que estão então aí relacionados com esses reguladores. Eu citei alguns deles, né? Existem outros reguladores, mas eu coloquei então e eu citei alguns desses reguladores que está aparecendo aí na tela para vocês. Entre eles, olha só, tá aqui, olha, né? Olha, a gastrina, que a gente vai ver especificamente então o papel de cada um deles. Então, a gastrina, a secretina, a colecistocinina, né? É um nome complicadinho aí para vocês, né? Mas ele tem uma importância muito grande na regulação da digestão e a gente vai entender um pouquinho mais, né, aí no decorrer então da nossa aula. A gente tem também aqui, olha, a grelina e a leptina. E então esses são aí, né, elenquei aí alguns para vocês, né? Então coloquei aí alguns hormônios e algumas enzimas aí para vocês que são importantes dentro do processo de regulação da digestão. Um outro fator que a gente tem é a regulação nervosa, ou que a gente chama aí de reguladores nervosos. Dentre os reguladores nervosos, eu vou ter o que a gente chama aí, olha, de nervos extrínsecos. Isso daqui é importante, gente, quando a gente fala de nervos extrínsecos, que seriam então esses nervos que estão por fora, né, por fora dos nossos órgãos. Então são os nervos, por exemplo, que estão ou que passam próximo aí dos nossos órgãos, mas estão para o lado de fora, enquanto que os nervos intrínsecos, que está aparecendo aqui para vocês aqui na tela, os nervos intrínsecos são aqueles nervos que estão para o lado de dentro dos órgãos. Dentro dos órgãos a gente tem ali também uma ramificação nervosa, então a gente tem ali algumas células sensoriais, algumas células nervosas que ficam ali na parte de dentro dos órgãos e essas células nervosas também vão desempenhar aí, né, vai ser aí, né, essas células nervosas serão aí fatores importantes para a regulação da digestão. Então aí olha só, eu apresentei para vocês aí então alguns desses fatores. Então apresentei aí reguladores hormonais, então hormônios propriamente ditos, né, que estão presentes aí em glândulas, né, e que muitas dessas glândulas ali, né, secretam então esses hormônios, os quais então vão então agir em células alvo que estão situados dentro de órgãos alvo. E então falei também para vocês aí dos reguladores nervosos, aquilo que faz parte então do nosso sistema nervoso. Falei ainda, olha, dos nervos extrínsecos que estão ali para o lado de fora, enquanto que os nervos intrínsecos estão para o lado de dentro. Então, as células sensoriais e as células nervosas que estão ali para o lado de dentro dos nossos órgãos ou do nosso sistema. E aí, vamos falar então dos nossos reguladores hormonais. Vai aparecer aí na tela para vocês as células G, né? As células G, elas estão presentes aí no estômago. E essas células G, elas vão então ali ser ativadas, né, pela presença do alimento ou por uma estimulação
neural. Essas células G, elas vão secretar então um hormônio que a gente chama de gastrina. E aí, né, esse hormônio ele vai atuar, ou seja, ele vai responder, né, durante aí a presença de alimento ou dessa estimulação neural. Esse hormônio, então, quando as células G, na presença de alimento, ou eu quando tenho ali uma estimulação neural, essas células G liberam então a gastrina e a gastrina vai cair então no que a gente chama lá da corrente sanguínea, exato. Então ela vai para o nosso sangue. Quando então ela cai na corrente sanguínea, ela vai dar toda uma volta, né? Então ela vai percorrer aí no nosso corpo, ela vai até o coração. O coração novamente então bombeia o sangue com esse hormônio para os nossos órgãos alvo, né? E esses órgãos alvo é justamente então ali, ó, que a gente chama de células parietais, são células do estômago. E essas células do estômago, eles vão então, né, ser ativados e vão começar a secretar enzimas, entre elas a pepsina e o ácido. Então a gastrina, olha só, ela é importante justamente para a gente saber que a gente tem alimento dentro do nosso corpo e que a gente precisa digerir então esses alimentos. Então a gastrina, ela é liberada justamente quando eu tenho a presença de alimento dentro do meu estômago e também por essa estimulação neural, por uma estimulação nervosa. Então, as células específicas que a gente chama ali de células G que estão dentro do estômago, na presença de alimento e com a estimulação, né, de algumas células nervosas, eu tenho a liberação então desse hormônio, a gastrina, que cai na corrente sanguínea, percorre então todo o nosso corpo, passa pelo coração e volta então para o estômago, onde vai estimular a liberação de enzimas, pepsina e os ácidos que vão ser responsáveis então pela digestão dos alimentos. Então aí a gente viu um dos reguladores hormonais. Um outro regulador hormonal que a gente tem é que a partir então da digestão desses alimentos ou quando a gente inicia o processo de digestão dos alimentos que começam ali no estômago, junto com a ação das enzimas, né, da pepsina, dos ácidos e com a ação das enzimas, uma parte então desses alimentos, quando eles já estão ali digeridos, eles passam para o intestino. Só que antes deles passarem por intestino, eles passam por uma região que a gente chama ali de duodeno, que está aqui, olha, representado aqui na figura, que seria essa porção final do estômago e o início, então, do intestino. Então, o duodeno está aí nessa região. A partir daí, então, eu tenho, olha só, com a presença, né, de nutrientes e de ácido, que ele vem então ali do meu estômago, né, onde se iniciou então todo o processo de digestão, com a presença de nutrientes presentes ali no alimento e de ácido, eu tenho a liberação de outros dois hormônios, a secretina e a colecistocinina, que são aqueles hormônios, então, que também vão cair na corrente sanguínea. Antes de eu continuar daqui, uma coisa importante que eu queria ressaltar com vocês é isso. Os nossos hormônios, a maioria deles, eles vão cair na corrente sanguínea. Vão passar por todo o processo cardiovascular, né? Ou seja, vão passar pelo coração e vão, a partir daí, cair nas suas células-alvo ou nos seus órgãos-alvo correspondentes. Então, os hormônios, a maioria deles são liberados e não necessariamente, isso que é importante, não necessariamente ele vai agir naquela célula que está próximo dele, mas ele pode agir, por exemplo, em células que estão mais distantes, em outras células ou em outros órgãos. Então, olha só, não necessariamente um hormônio age ali dentro, naquela célula que está ali pertinho dele, mas ele pode então agir em células diferentes, em regiões diferentes, de órgãos diferentes. Então, por isso, né, que é importante essa passagem do hormônio pela corrente sanguínea, porque aí o sangue vai conseguir conduzir então esse hormônio para suas células-alvo, para seus órgãos correspondentes, ok? Voltando então agora lá no nosso regulador. Então a gente viu, olha só, ali no duodeno, porção final do estômago e início do intestino, por meio da presença de nutrientes
e ácido que vieram então da digestão ali do estômago. Eu tenho a liberação pelas células do próprio estômago, eu tenho a liberação então de secretina e colecistocinina, também são hormônios. Esses hormônios caem na corrente sanguínea, fazem todo o trajeto lá da corrente sanguínea, passam pelo coração e a partir daí, olha só, ele pode inibir a atividade gástrica ou ativar a secreção de bicarbonato e de sais biliares. Isso, o que ele pode então acontecer, né? Ou simplesmente ele vira e fala, olha, pronto, já acabamos a digestão, vamos inibir então a atividade gástrica, já não temos mais alimento aqui para digerir, já não temos mais nutrientes aqui também que precisamos quebrar, então pronto, acabou. Então inibimos ali a atividade gástrica. Ou então, eles podem ainda ativar a secreção de outras enzimas, principalmente bicarbonato e sais biliares. Justamente se você tem, por exemplo, comidas, né? Se você ingeriu então ali comidas mais gordurosas, então você precisa aí desses sais biliares para conseguir então digerir essas comidas e esses nutrientes mais gordurosos. Então, olha só, a secretina e a colecistocinina, que são secretadas aí a partir do duodeno, elas então realizam essa atividade aí ou de inibição ou de ativação e secreção de outras enzimas. E aí, gente, eu ainda tenho outros reguladores hormonais para falar aí para vocês. Dentre esses reguladores hormonais, eu tenho, por exemplo, os reguladores hormonais das células endócrinas e os reguladores hormonais dos adipócitos, que são as nossas células de gordura. E tá aí para vocês o que acontece, né? Dentro ali, olha, das células endócrinas, então, antes ali das refeições, eu tenho ali a secreção de grelina. A grelina, gente, o importante, olha só, ela é secretada durante o dia e ela é suprimida durante a noite. Isso porque durante a noite a gente tem que descansar, a gente tem que repor então aí as nossas energias por meio aí do descanso, do sono. E quem vai auxiliar nessa supressão é um outro hormônio que é a melatonina. Alguns de vocês já escutaram provavelmente falar da melatonina, principalmente, né, porque a gente tem aí, né, alguns suplementos de melatonina. Para quem, por exemplo, tem insônia, não consegue dormir muito bem à noite, pode então regular com esses suplementos de melatonina. E a melatonina, justamente isso, ela regula então a nossa percepção de dia e a nossa percepção da noite. Então, por isso que durante o dia eu não tenho a atuação da melatonina e eu tenho a secreção então de grelina, enquanto que à noite eu tenho a supressão, ou seja, a inibição de grelina pela ação de um outro hormônio que é da melatonina, que aí é o período que a gente tem que descansar, né, que a gente tem que dormir para repor então as nossas energias para o dia seguinte. E aí, gente, olha só, vai aparecer aí na tela para vocês justamente, né? Quando a gente tem aqui, olha, durante o dia, então, a secreção de grelina, isso acontece principalmente antes das refeições, a gente vai ter aí, olha, a atuação do sistema nervoso, principalmente estimulando a fome e vai estimular também o hormônio do crescimento. Então, isso é importante, a grelina é super importante para aqueles, né, indivíduos lá, os adolescentes, as crianças, justamente porque eu vou ter a estimulação do hormônio do crescimento. Então, é durante esse período, ou seja, né, durante o dia e também do descanso durante a noite, que as crianças aí conseguem repor as suas energias e conseguem também crescer, justamente porque eu tenho ali, olha, a estimulação da fome. Então as crianças aí, olha, durante o dia, né, quando elas perdem bastante energia, elas então comem, né, e comem aí bastante aí durante o dia, então estimula a fome e também ali, olha, estimula o hormônio do crescimento. Então elas não só ganham em energia, como também ganham em altura, né? Então as crianças aí crescem basicamente aí, né, pela ação aí da grelina e supressão, né, ou aí inibição dessa grelina durante a noite pela ação da melatonina. E um outro fator também que é importante
é das nossas células aqui, olha, dos adipócitos, né? Os adipócitos estão aqui, que são aqui, né, o que a gente chama aqui, olha, de células de gordura. Então, essas células que estão aqui representadas para vocês é o que a gente chama de células de gordura. Essas células de gordura, elas estão presentes, né, em várias partes do nosso corpo, mas principalmente elas estão presentes aqui na região do trato digestório. A gente tem muito dessas células, né? E essas células, então, de gordura, esses adipócitos, eles vão liberar um hormônio importante que é esse aqui, olha, a leptina. Então, esse hormônio, a leptina, ele vai ser importante para estimular a saciedade. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa, então, estimular a fome, a gente também precisa saber o momento que a gente tem que parar de comer. Então, aí, a leptina é importante justamente aqui, olha, para estimulação da saciedade. E aí, ela cai na corrente sanguínea, como a maioria, então, dos nossos hormônios, e aí ela segue para diversos órgãos, estimulando, então, a saciedade do nosso organismo. Isso é importante, gente, também ressaltar que principalmente, né, aquelas pessoas que têm às vezes distúrbios alimentares, muitas vezes têm problemas com esse tipo de hormônio aqui, olha, né, com a leptina. Justamente elas não conseguem definir a saciedade. Muitas, né, dessas células, então, que tem esses receptores específicos para a ação da leptina, esse hormônio e esses receptores não conseguem se encaixar, não tem ali um encaixe perfeito. Essas células, então, não conseguem responder ao hormônio, né, da saciedade ou estimular aí a saciedade. E aí, justamente, onde a gente tem esses distúrbios alimentares, principalmente com ganho excessivo de peso. Então, muitos, né, desses distúrbios estão relacionados também com problemas hormonais. Então, sempre importante, se você tem aí algum distúrbio, por exemplo, da alimentação, seja com a leptina, né, que estimula aí a saciedade, ou ainda um fato importante, aquelas pessoas, por exemplo, que ao contrário, né, não querem comer, né, que olham para o alimento, que não sente vontade de comer, tem os problemas aqui também, né, apresentam aí alguns problemas relacionados ao hormônio da grelina também, né, que é o hormônio justamente que vai estimular a fome. Então, super importante fazer um acompanhamento médico para justamente você saber se no seu distúrbio alimentar está associado também a algum distúrbio hormonal, e aí você consegue realizar um tratamento, né, e consegue aí ter um ganho de vida, né, um ganho de qualidade de vida melhor. E aí, gente, né, além, né, dos reguladores e dos fatores hormonais, a gente tem o que a gente falou anteriormente, dos fatores nervosos, dos reguladores nervosos. E entre eles, vou falar aí, olha, dos nervos extrínsecos. Tá aparecendo aí na tela para vocês. Os nervos extrínsecos, o que vai ser importante, né? Esses nervos, né, eles provocam então justamente a liberação de acetilcolina e adrenalina. Então aqui, olha para vocês, a acetilcolina e a adrenalina. O que acontece então com a liberação desses hormônios? A acetilcolina vai fazer então os músculos dos órgãos digestivos se contraírem com mais força e aí sim empurrarem melhor os alimentos e os líquidos ao longo do trato digestório, né? Além de auxiliar aí na produção de mais sucos digestivos. Então a acetilcolina promove o que a gente chama, olha só, de contração. Então ela contrai ali os músculos, empurrando os alimentos e produzindo mais suco. Enquanto que a adrenalina causa o efeito contrário. Ela causa o que a gente chama de relaxamento. E aí você tem a diminuição então do fluxo sanguíneo. E aí, né, esse fluxo sanguíneo, então, diminuindo, você tem aí também o relaxamento, então, da musculatura, não tem mais, né, esse empurrão aí dos alimentos ao longo, então, do trato digestório. E aí a gente tem também os nervos intrínsecos. Os nervos intrínsecos, ou seja, que estão ali no interior, né, dos nossos, né, que estão ali no interior das paredes dos órgãos,
né? Eles podem aí se distender com a presença dos alimentos. Com essa distensão, eles liberam aí muitas substâncias que podem acelerar ou retardar o movimento dos alimentos e a produção dos sucos digestivos, né, dos sucos digestórios aí nos órgãos digestórios, né? Então, olha só que importante a participação desses nervos. Então, tem a presença de nervos extrínsecos que podem, então, contrair ou relaxar a musculatura presente no trato gastrointestinal, ou ainda a presença dos nervos intrínsecos que estão ali no interior das paredes dos órgãos, que se distendem aí com os alimentos, quando tem a ingestão de alimentos, e promove a liberação de substâncias que podem acelerar ou ainda retardar, né, a movimentação dos alimentos, a movimentação dos órgãos e a produção também dos sucos gástricos. Então aí a gente viu alguns desses fatores que regulam então a digestão. Vimos aí os fatores hormonais e vimos aí os fatores ou os reguladores nervosos, tá? E aí, gente, né, vamos agora para o nosso momento tão esperado, né, na nossa hora da interação. Então, né, lanço aí para vocês algumas perguntas ou ainda, né, um questionamento para vocês aí ficarem pensando a respeito disso, né? Como que então a gente pode pensar, né, um pouco mais aí a respeito do nosso sistema digestório e do nosso trato gastrointestinal. Então vai aparecer aí na tela para vocês justamente isso, né? Eu apontei para vocês alguns fatores. Então eu falei, por exemplo, dos reguladores, né? Então eu falei dos reguladores hormonais e dos reguladores nervosos e deixo aí para vocês justamente para vocês pensarem, né, a respeito aí de outros fatores que poderiam interferir, regular ou influenciar o processo de digestão. Posso dizer para vocês, por exemplo, né, assim só para, às vezes, né, a gente olha a pergunta e pensa, nossa, quais será que existem mesmo outros fatores? E existem, né? Posso falar aí para vocês fatores externos, né, como por exemplo o pH. Então, o pH ele é alguns dos fatores, né, um outro fator que pode interferir, pode regular e sim, e também pode aí influenciar no processo de digestão. Se eu tenho, por exemplo, né, comidas aí mais apimentadas, né, ou comidas mais ácidas, ou a ingestão, por exemplo, de sucos mais ácidos, será que isso pode acelerar o processo digestório? Será que isso pode aí, né, retardar o processo de digestão, né? Como que os nossos órgãos aí são influenciados ou estão, né, sendo influenciados por esses fatores? Então, um deles, por exemplo, o pH. Agora, um outro fator que pode influenciar aí na digestão, será que a temperatura, por exemplo, do nosso organismo pode influenciar no processo digestório, né? Então aí são algumas questões, algumas perguntas que a gente pode levantar para vocês. Uma outra questão também importante, né? Será que, por exemplo, a presença de organismos na nossa microbiota intestinal, né? Vocês sabem que a gente apresenta aí, né, um grande número, por exemplo, de bactérias que estão associadas com um processo aí de digestão, que fazem parte do processo digestório e que são importantes, né, para o nosso processo digestório. Se a gente tiver aí, olha, por exemplo, alguma alteração no número ou alguma alteração na diversidade, né, de bactérias, por exemplo, da nossa microbiota, será que isso influencia também no nosso processo digestório? Então aí, gente, né, eu apontei aí para vocês alguns outros fatores, sem ser os fatores hormonais, sem ser os fatores nervosos, que poderiam aí também auxiliar ou, né, favorecer ou não o processo digestório, né, que poderia então interferir no processo digestório. Então aí, olha, vocês pensem, né, com carinho aí a respeito desses outros fatores, tudo que vocês pesquisarem, tudo que vocês aí anotarem, não só referente à nossa aula, mas de todas as pesquisas que vocês vão fazendo aí ao longo então do nosso componente, anotem ali no caderno e aí qualquer dúvida, né, você pode entrar em contato com o professor e a gente pode ir aí discutindo a respeito de outros fatores, né, e de outras temáticas aí dentro do processo digestório. Gente, olha só.
Eu vou ficando por aqui, avaliem a nossa aula, né? Então aí tem o QR Code para vocês avaliarem a nossa aula. Eu vou ficando por aqui, né? E aí, gente, olha só, a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais, pessoal!